aproveitando todo esse tema, como que essas características foram aparecendo na Mariana na faculdade e diante do contato com as especialidades? Perfeito, é de pergunta difícil. Mas Não, mas o que eu ia te explicar, que eu acho que vai de encontro com o que a sua pergunta fez, né? Que é, no fim, isso é uma questão muito do como você é e ponto, assim, né? Você nasceu assim. E, sabe, Não, assim, entendi. Mas é seu jeito de ser, mas você consegue moldar isso. Legal. E aí, a forma como você é moldado, a isso as pessoas dão o nome da tua personalidade. Então o Gui é mais tipo, colérico. Tem uma base de um jeito E aí, conforme as suas experiências, as coisas que a tua família foi te ensinando, as pancadas que você foi levando da vida e tal, você foi construindo uma personalidade que às vezes no primeiro momento as pessoas podem te conhecer, elas não vão achar, o Gui é colérico. Não, eles vão achar que o Gui é tal. Mas, quem conhece o Gui de perto, tua família e tal, que te conhece na essência, talvez saiba que o teu temperamento é outro, mas conforme você vai crescendo, você vai moldando ele através da sua personalidade. Por isso que não é uma coisa determinista, assim, só porque você tem um temperamento, você vai ser assim pra sempre. Pelo contrário, acho que a gente tem liberdade de sair aprendendo sempre coisas novas e construindo a personalidade que você tá sim direito, no fim das contas. Exato, é por aí. É um processo de evolução. Tanto que todo mundo que tá na rede social parece que é mais expansivo, mas na verdade ali é um... Nossa, uma luta interna para conseguir fingir, interna, né? Exatamente. E existe essa evolução ali, dizem que quando você é muito evoluído, as pessoas não conseguem detectar o seu temperamento. E geralmente você caminha para um temperamento mais fleumático, que é aquela pessoa que sabe lidar com as situações, plena e serena. Isso. Mas também que consegue cumprir, né, com as tarefas. Então tem isso também. E durante a faculdade ali, até, eu sempre fui muito indecisa. Na verdade, vocês viram, né? ADM, medicina e tal. E eu fui levando essa indecisão ali porque eu realmente gostava de muitas coisas, mas essa forma prática e racional acho que é o que pegava mais. Então, a razão sempre vinha ali de forma de planejamento. O que eu vou fazer, como que eu vou conseguir evoluir nessa parte, até para esse mercenário, mas era muito parte financeira ainda. Então, eu queria alguma coisa que desse que eu gostasse e desse um retorno bom também, né? E aí, nessa questão de razão, tudo, eu fui entrar, o que eu gosto de estudar? Eu gostava de estudar pediatria, ginecologia, eram temas que eu, enfim, né, gostava dos temas, no geral, na prática ali, a teoria era fácil para mim, eu gostava de estudar também, as crianças e tal. E aí, fui seguindo com esses dois, assim, até o final, sabia que não iria fazer, por exemplo, patologia, né, essas coisas assim, radiologia. Eu queria mexer com gente também, queria que tivesse esse misto ali de consultório com procedimento. Sim. Porque você dá uma espairecida, é um equilíbrio, né? Você consegue espairecer um pouco, sair daquela coisa mais maciça de consultório. E essa foi algumas coisas que eu levei em consideração também. E aí fui indo ali pro internato. A cirurgia era bem legal, né? Acho que todo mundo passa na cabeça fazer cirurgia, urgência, porque você se sente médico, né? Você se sente eu acho que a ali experiência é muito né? intensa, né? Pro interno. Ele sente na pele, então a ideia da especialidade vem. Não necessariamente faz sentido com quem você é, mas a experiência é tem uma recompensa muito grande. Marcante, né? Você realmente está salvando vidas, você vê aquilo acontecendo, um trauma. A família fala, nossa, você coloca uma roupa cirúrgica, a família, nossa. E você chega em casa cheio de história, né? Eu lembro que eu não era nem residente. E aí, uma vez, lá na cirurgia e tal, a gente ficava no trauma, né? E a Santa Casa é porta aberta, e do nada chegou lá uma ambulância e tal, mas não fez tanto barulho assim, o residente, Pedrão, vai lá já vendo o que é, tal, que a gente tá indo, sabe? Clássico de casa caída, monte de paciente pra sobra pro interno, porque os R1 estão... Nossa tira a história lá. Vai vendo o que é e tal. Aí quando eu olho, a enfermeira tava trazendo o paciente, falou assim, foi encontrado aí e tal. Na hora que eu olho, o cara tinha levado uma facada e tava com o intestino totalmente pra fora da barriga. Eu falei, ué? Aí eu falei, gente, vocês não estão massageando nem nada. Eu fui ver sem pulso e tal, parado. Aí, nisso, vamos pra sala ali da emergência e tal, começa a massagear, enfim, aí fica aquela loucura da cirurgia, o pessoal pegando acesso e tal, dissecando vasos pra começar a fazer mais volume. Surge gente do chão pra pegar acesso, Do nada, os caras descobrem que ele precisava de uma toracotomia beira-leito lá no PS. Nisso já não tava mais tomando conta do caso, óbvio, já tava todo mundo, já tava até o chefe. Quando eu olho, tá o R2 fazendo uma toracotomia,
pra ver possivelmente que tava com algum vaso perfurado ali e tal. Eles iam clampear. E aí, ele abrindo o tórax e eu assim, ó, baixinho, assim, só debaixo do braço dele, olhando pelo buraco do braço, o cara abrindo o tórax do paciente no meio do pronto-socorro, clampeando. O cara voltou da massagem, depois que tava sangrando, então era hipovolêmico e tal, aí enfim, bolsa, tudo, voltou, droga vasoativa, vamos correr pro centro cirúrgico. Já chama a vascular, chama a cardíaca, a cirurgia vai abrir, chama todo mundo, e a gente carregando o paciente assim, do lado, início oferindo pressão, as bombas pegando bagaço, correndo pro elevador tal, e aquele barulheiro assim, as pessoas no meio do corredor, sai da frente tal, e do nada a gente entra no elevador, quando a porta bate, silêncio. Aí um olha pro outro e fala: é isso aí, isso aqui é Santa Casa. Será que... Os caras muito pilhados, né? Tipo, 6 e 10. Adrenalina mil. R4 do trauma lá e tal, todo mundo do PS. E aí no fim o paciente entrou lá pro centro cirúrgico. Ele chegou a sobreviver uns dias, mas depois o caso dele era muito sério, tá? Infelizmente ele faleceu. Mas assim, foi uma história muito marcante. E é isso, né? Eu não sou cirurgião, já sabia que nem gostava de cirurgia. Mas é o tipo de experiência que você nunca vai esquecer, né? Não. Exato. Exatamente. E aí eu falei, olha, é muito hardcore ali a cirurgia geral, é sangue nos olhos, né, tal. E aí eu falei, eu precisava de alguma coisa meio termo, né? Aí eu falei, qual que é o meio termo? Aí veio de novo a GO ali, perto, por quê? A gente fala, né, que a GO é igual ao pato, né? Não faz nada direito. Ela não opera tão bem quanto o cirurgião e não clinica tão bem quanto o clínico. Então a gente é um meio termo de tudo, da clínica e da cirurgia. É que nem o pato, né? Não corre, corre, voa e nada, e não é o melhor em nenhum deles. Exato. E tudo bem, eu achava, tá ótimo pra mim isso daí. Não ligava, né? Porque imagina que daqui o GO que não gosta de ouvir isso, mas na prática... Eu falei, é verdade mesmo. É verdade mesmo, né? Vamos deixar quem opera ali, os cirurgiões e tal, a gente faz as nossas. E aí eu falei, legal. E aí no final do ano, pensando tudo isso e tal, eu falei, vou prestar GO, porque a pediatria também tinha aquela fama de que é passar fome. Eu falei, minha nossa. Não, mas seu temperamento sempre repercutiu nas suas escolhas. Você viu? Então, nossa, é bem racional, assim. Bem legal como foi você foi explicando assim o processo de escolha e realmente foi super racional. Foi pensando nisso, eu queria também uma coisa que tivesse, né, um retorno financeiro, mas eu gostava disso, então os meus interesses eram esses, mas não queria só clinicar, queria botar a mão na massa. E quando você foi, meio que até, imagina uma certa eliminação ali, exato, né? No fim, você acabou eliminando e ficou ali. Que dá pra fazer os dois, né? Então a gente tem um GIO, a gente tem os procedimentos, dá pra fazer um R4 de cirurgia ali, se fosse o caso. Eu falei, boa especialidade. Prestei, né? Aí passei na escola também, na residência, só que eu tranquei e fui pro exército 1 ano. Ah, você foi pro exército? Fui pro exército. Já tinha pensado nisso? Foi racional também? Foi racional. Ela desde os 8 anos já sabia que ia fazer. Foi ali a parte financeira, por isso que eu falo, né? A prioridade da vida, ela destaca muito e a gente precisa colocar isso no papel. Qual que é a minha prioridade neste momento? E aí, prioridade, assim, que eu falo, pode ser o estudo, o financeiro, a família, Deus, essas coisas. Então, você elenca ali qual que você prefere, né? Qual que você acha que te faz, enfim. E naquela época era muito destacado essa parte de estudo e financeiro para mim, era muito destacado. Então, eu tinha já esse planejamento de eu precisava parar para fazer um pé de meia para poder ir para residência médica, porque senão eu não ia dar conta. E você passou antes e trancou? Isso, eu passei e estranhei. Aí, vamos dizer assim, era o melhor cenário que tinha ali, porque já estava tudo feito. Falei, vou pro exército, consegui uma vaga num lugar que era um quartel, que era bem tranquilo. Aqui em São Paulo? O quartel-general ali do Ibirapuera. Sei. Sei. Fiquei lá pertinho de casa e tal, falei, nossa... E aí trabalhava das 8, 9 até as 16. Então eu conseguia ir pro plantão à noite, voltava, dava tempo de tomar banho e voltar para o quartel. E já tirava a grana do exército, que é uma grana boa, ainda conseguia fazer por fora sem a pressa de estudar. É um plano realmente muito bom. E eu achei muito legal isso que você falou, que vai muito de acordo com o que eu e o Pedro a gente tem conversado, e a gente tem conversado com nossos alunos, que é que a sua vida pessoal e as limitações que ela te impõe tem que ser a base para as decisões que você toma profissionalmente. Perfeito. Então, às vezes, o próximo passo que você vai dar profissional, antes de você dar esse passo, de você efetivamente
planejar e dar esse passo, você tem que olhar para sua vida pessoal. Tem alguma necessidade agora que eu preciso atender? Então, por exemplo, a questão financeira. Eu preciso me organizar melhor financeiramente para dar esse próximo passo. Perfeito. Porque se você vai seguindo a onda de todo mundo tá prestando ou qualquer outra força que te empurra e você não planeja, você vai se arrepender lá na frente, você vai se embananar todo e é a vida pessoal que vai te deixar insatisfeito com tudo. O trabalho vai virar um perrengue. Vai ficar triste de às vezes não ter juntado dinheiro pra ajudar ou pra você Daí você vai ter que dar mais plantão durante a residência, vai fazer uma residência ruim, cansada, e vai trabalhar mal, atendendo mal as pessoas, porque você começa a uma roda de frustração. Exatamente, perfeito. E a gente tem que considerar tudo, né? Da onde a gente veio, da onde a gente saiu, como que é a nossa realidade. Não de forma vitimista ali, mas é uma coisa que realmente vai guiar o que você precisa fazer, né? E aí vem a questão também de você colocar ali as prioridades de forma bem racional, de novo, mas colocando ali o que realmente você tem mais necessidade naquele momento. O negócio falou, pô, a parte financeira pesava muito, vou fazer, no mesmo tempo dava uma relaxada ali, entre aspas, né, porque podia descansar um pouco, porque o R1 é maçante pra caramba, então trabalhei pra caramba, acho que o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Nossa, é surreal você sair dali do nada e começar a receber, né, a gente vê o dinheiro caindo na conta, é um negócio que depende de você, então quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você falou, vou embora, né? Vou trabalhar pra caramba. Me segura agora. Sem limites. E foi um ano que eu fiz muita pediatria. Eu fiz plantão de pediatria de porta. Nossa. Mais de 100 plantões lá. E os colegas olhavam assim e falavam, Mariana, você tem cara de pediatra, você tem cara de pediatra. E aí eu fiquei, ai, minha nossa. Será que eu fiz a escolha errada? Eu falei, ai. E eu gostava muito das crianças também. Eu falei, mas eu acho que eu não aguento prestar de novo, né? Tá fora do meu, do meu planejamento. Não. E aí eu segurei a parte emocional também. Falei, peraí, não foi isso que a gente planejou, segura a onda. Vai pra GO, você vai conseguir. Você vai se adaptar, você consegue, e é isso aí. E aí fomos pra GO ali na escola também, R1, R2, puxadíssimo, né?